Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. É muito bom nós estarmos aqui juntos, celebrando a Deus neste momento de culto. Então quero te convidar para se aconchegar aí na sua sala, diante da sua tela, seja no celular, na TV. Se congreguem, por favor, se ajuntem. Vamos ter um tempo de louvor e de adoração ao nome do Senhor. Então que Deus abençoe a tua vida, que seja realmente um tempo especial para todos vocês. Eu quero começar este momento de culto orando, fazendo uma oração de invocação ao nome do Senhor, pedindo para que a bênção do Senhor seja sobre nós, pedindo para que o nosso coração seja sensível à presença de Deus, ao toque do Espírito Santo. Então vamos orar, vamos pedir essa bênção do Senhor. Senhor, nós pedimos isso, que a bênção do Senhor seja sobre nós, seja sobre o teu povo, seja sobre os teus filhos. Nós invocamos, ó Deus, a tua presença neste momento de culto. Nós pedimos, ó Deus, que a tua presença seja sensível ao nosso coração, ó Deus, à nossa vida. Que a bênção do Senhor seja sobre nós, que a bênção do Senhor seja sobre a igreja que está reunida aqui em teu nome. Nós oramos, ó Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu quero convidar vocês para a leitura do Salmo de número 100, e este salmo é um salmo de ingresso ao templo, a esse ambiente de adoração e de culto. E os irmãos lá do passado, no Antigo Testamento, chegavam em Jerusalém, chegavam no templo, cantando essa canção. E nós que vamos começar este momento de culto, quero convidar você para nós também lermos esse salmo em adoração ao nome do Senhor. E o texto diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Então esse salmo é um convite para nós servirmos ao Senhor com alegria, para nós nos apresentarmos diante dele com cântico, para nós o adorarmos, porque ele é Deus e foi ele quem nos fez, e nós somos dele, nós somos o povo dele, somos o rebanho do pastoreio dele, e fazemos tudo isso pelas razões que estão postas aqui, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos adorar ao Senhor com oração, adorando ao Senhor por todas as razões que o Salmo elenca para nós aqui. Então vamos adorar ao Senhor. Senhor, nós te adoramos, porque o Senhor é o nosso Criador, porque o Senhor é o nosso Senhor, porque o Senhor é bom, porque as tuas misericórdias duram para sempre. E de geração em geração a tua fidelidade. Temos tantas razões para adorarmos ao Senhor. Ó Deus, mesmo neste tempo difícil que estamos vivendo, o Senhor é bom, o Senhor é fiel e o Senhor é misericordioso. Nós cremos e nós testemunhamos essas verdades. Por isso, ó Deus, como povo do Senhor, nós entramos, ó Deus, nesse ambiente de culto para adorar ao Senhor, para engrandecer o teu nome. Te agradecemos por essa oportunidade e fazemos isso de todo o nosso coração. Adoramos ao Senhor, ó Pai, louvamos o teu nome, orando em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O Salmo também nos convida a cantar, a louvar com cânticos. Então quero convidar vocês, através da nossa equipe de louvor, para nós adorarmos ao Senhor na beleza da santidade dele. Então vamos cantar cânticos de louvor e ações de graças
ao nome do Senhor. Ó viva fé que nossos pais honrarão sempre com valor, nós cantaremos mais e mais teus grandes feitos com ardor. Sublime fé, clarão de luz, inspiração que vem da cruz. Bravos quiseram nossos pais por ti as chamas afrontar, e tal como esses ancestrais queremos nós também andar. Sublime fé, clarão de luz, inspiração que vem da cruz. Alto pendão, sublime fé, por ti queremos pelejar, tudo sofrendo a morte até, e firme sempre a te honrar. Sublime fé, clarão de luz, inspiração que vem da cruz. Vamos fazer mais uma oração de adoração ao Senhor, uma oração que nos consagra a Ele nesse tempo de culto. Nós já começamos adorando, mas temos ainda tanto a fazer nesse momento de culto. Que o Senhor nos abençoe e nos guie. A irmã Giovana vai nos levar a Deus essa palavra de oração. Senhor Jesus, nós te louvamos, Deus, porque o Senhor é bom conosco, porque a tua graça nos conforta e dia após dia o Senhor nos sustenta em ti. Eu te agradeço, meu Deus, por este tempo com os meus irmãos, por mais que distante, e te peço, por favor, nos permita conduzir esses momentos que temos aqui, segundo a tua vontade, somente para a tua honra e para a tua glória. Nós te amamos muito, meu Deus, nós queremos te dar o nosso melhor a todo tempo. Por favor, nos permita fazer isso. É em teu nome que eu oro. Amém. Cristo nossa fé está, Ele é a força, a luz, canção, pedra angular que nos sustém na tempestade ou sequidão. Que grande amor, profunda paz, sem medo nos faz caminhar. Consolador, és tudo em nós, em teu amor tua igreja está. Em Cristo que se encarnou, poder de Deus num frágil ser, foi rejeitado pelos seus, mas se agradou por nós morrer. Naquela cruz, o próprio Deus a sua ira satisfez, nossos pecados suportou, por sua morte nos salvou.
o dia então rompeu. Viva ele está glorioso, ressurgiu, nossos pecados redimiu, eternamente somos seus, pelo seu sangue que verteu. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Não há mais medo, culpa em nós, esse é o poder de Cristo, por toda a nossa vida aqui, ensinamos vidas, nenhuma força poderá das suas mãos nos arrancar, até que enfim, no eterno lar, com Cristo iremos descansar. Depois desse tempo de louvor e adoração através dos cânticos, nós também somos convidados a louvar o Senhor, também trazendo os nossos dízimos e ofertas. Então, a igreja é convidada a isso e nós fazemos isso com alegria. Então, nós queremos servir ao Senhor com alegria através dos nossos dízimos e ofertas, assim como também ofertamos com alegria conforme a palavra nos recomenda. Então, se você quer participar dessa obra, se você quer apoiar também o Ministério da Igreja, os dados bancários da igreja aparecem aí na tela e você pode também participar conosco dessa obra, trazendo também os seus dízimos e ofertas. Eu quero fazer uma oração de consagração desses recursos para a obra do Senhor, e também já quero orar pedindo a iluminação do Espírito Santo para a mensagem que receberemos na sequência. Então vamos orar? Senhor, nós agradecemos por aqueles, ó Deus, que estão trazendo seus dízimos e ofertas. Nós agradecemos, ó Deus, pela vida desses irmãos e irmãs. Agradecemos pela generosidade, agradecemos pela fidelidade. E agradecemos também, ó Deus, pela provisão do Senhor. O Senhor tem sido fiel, ó Deus, no sustento do teu povo. E pedimos, ó Deus, que o Senhor continue sustentando e abençoando. Ó Deus, aqueles que têm passado por momentos de privação, ó Deus, dos recursos, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe. Nós pedimos que o Senhor supra as necessidades, ó Deus, das pessoas. Ó Deus, que outros tenham também essa alegria, Pai, de participar conosco desse momento tão especial do culto, que é na participação, ó Deus, na entrega dos dízimos e ofertas. Pedimos bênção sobre todos, ó Deus. E nós pedimos também a bênção da iluminação do Teu Espírito Santo, para que possamos receber, ó Deus, a palavra do Senhor. Ó Deus, nós pedimos que também o Senhor nos abençoe nisso. Oramos, ó Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, nós estamos neste mês olhando para o nosso DNA, olhando para a nossa igreja e buscando o fortalecimento do Senhor para este tempo que estamos vivendo. Tem sido um desafio nós sermos igreja, afastados uns dos outros, privados do convívio de uns para com os outros. Então nós estamos buscando nessa série exatamente esse fortalecimento, essa força que vem do Senhor para nós continuarmos a nossa caminhada, sempre lembrando do nosso DNA, que é a nossa maneira de ser igreja.
E o nosso DNA diz que nós somos uma igreja adoradora, uma igreja acolhedora, uma igreja familiar e simples, uma igreja totalmente engajada naquilo que Deus tem feito no mundo. Então, esse é o nosso caminho. É dessa maneira que nós trilhamos o nosso caminho. E como tem sido difícil para nós, neste momento que estamos vivendo, buscarmos fortalecimento também para o serviço, para servir ao Senhor, para cumprir os propósitos de Deus para nós, como igreja do Senhor. Então, essa palavra de hoje é uma palavra que nos lembra dessa ação do Senhor para que nós continuemos a nossa obra, continuemos o serviço cristão ao qual nós estamos destinados. Eu gosto muito do livro de Atos, que é o texto que nós temos para hoje. E eu gosto muito, antes de falar do texto e ler o texto, eu quero dizer que eu gosto muito da maneira como Lucas, que é o autor do livro de Atos, como Lucas escreve. Lucas é um exímio escritor, um exímio historiador. E nós encontramos aqui no texto de Atos alguns momentos, alguns períodos em que Lucas faz uma retrospectiva e também ele faz uma avaliação da igreja. Então tem momentos cruciais em que Lucas, para a sua narrativa, então ele vai olhar para a igreja, ele vai refletir a igreja. Um exemplo disso é o texto de hoje, um exemplo disso é o exemplo de Atos capítulo 9. Atos capítulo 9 é um momento da narrativa em que Lucas ele vai deixar de falar de uma igreja de uma perspectiva do contexto de Israel, uma igreja mais judaizante, para uma igreja que avança para o mundo gentílico. Então, há uma transição natural do texto do capítulo 9 para o capítulo 10. Então, a igreja se movimenta. Pedro deixa de ser o personagem principal, principalmente capítulo 1 até o capítulo 9, e aí Paulo se converte no capítulo 9 e na sequência ele passa a ser o personagem principal. Então, um discípulo identificado com os judeus, que é Pedro, ele sai um pouco de cena e dá lugar para o apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios. Então, Lucas, entre um momento e outro, ele reflete o seguinte a respeito da igreja. Eu te convido para ler comigo Atos capítulo 9, versículo 31, quando Lucas diz o seguinte: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Então este é o momento da igreja. Essa aqui é a situação da igreja. Essa é a avaliação que Lucas faz da igreja. A igreja, de acordo com Lucas, nesse momento crucial, nesse momento tão marcante para a história da igreja, um momento de transição, neste momento a igreja tinha paz. Se Lucas estivesse escrevendo a história da igreja, neste momento em que nós estamos, qual seria a avaliação dele? O que ele avaliaria? Qual seria a reflexão de Lucas a respeito da igreja? Será que ele começaria dessa maneira, essa reflexão? A igreja, na verdade, tinha paz? Será que nós estamos em paz? Quando Lucas fala de uma igreja que está em paz, ele não quer dizer que essa igreja está isenta de problemas, porque o conceito de paz na Bíblia não se refere à ausência de dificuldades ou de problemas, mas nas Escrituras Sagradas, paz quer dizer exatamente prosperidade espiritual, quer dizer dessa condição de confiança independentemente das circunstâncias. Então a igreja tinha suas dificuldades, a igreja tinha os seus problemas, a igreja tinha suas lutas, mas a igreja estava em paz.
na avaliação de Lucas. É muito importante nós avaliarmos a nossa condição espiritual. E seria muito bom se nós chegássemos à mesma conclusão para nós, Igreja Presbiteriana de Vila Hortência e irmãos de outras igrejas que também nos acompanham. Seria muito bom nós olharmos para as nossas igrejas e chegarmos a essa conclusão, independentemente da pandemia, independentemente das lutas, independentemente das dificuldades, a igreja está em paz. Bem, quais são as características de uma igreja que está em paz, mesmo em meio às lutas e às dificuldades? Então, quais são os elementos essenciais, de acordo com Lucas, que deveria nos caracterizar para que nós, de verdade, sejamos uma igreja pacificada, que está realmente em paz? De acordo com Lucas, essa igreja é uma igreja que edifica a si mesma. Uma igreja que está em paz em meio às lutas é uma igreja que edifica-se a si mesma. E quando Lucas fala isso, né, ele diz aqui, a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando. Então, quando Lucas fala disso aqui, ele fala dessas duas características, ou duas ideias. Ele fala de uma igreja que está em construção, que está construindo a si mesma, que está edificando-se a si mesma, mas uma igreja também que está caminhando. Ou seja, Lucas está falando de uma igreja que está vivendo um tempo de estabilidade e, ao mesmo tempo, é uma igreja dinâmica, uma igreja que está caminhando. Se você ler o livro de Atos, você vai descobrir que a igreja ela é caracterizada por aquelas pessoas que estão caminhando. A igreja caminha, a igreja não para em situação nenhuma, em circunstância nenhuma. De Atos capítulo 1 até o último capítulo de Atos, o que você vê é uma igreja dinâmica, uma igreja que caminha, uma igreja que supera os obstáculos, supera os desafios, uma igreja que vive dificuldades assim como nós estamos vivendo hoje. Então, uma igreja que está em paz, na verdade, é uma igreja que está nesse processo de estabilidade, de construção de si mesma, e uma igreja também que é e que está dinâmica. Esse é o conceito do discipulado. O discípulo é aquele que caminha, o discípulo é aquele que segue o mestre, o discípulo é aquele que está par e passo com o mestre, o discípulo é aquele que pisa nas pegadas do mestre, e o mestre está caminhando, e o mestre está vivendo, e o mestre está exercendo o ministério, e a igreja junto com ele. O nosso DNA disse que nós estamos totalmente engajados com aquilo que Deus está fazendo no mundo, e Deus não parou de realizar a sua obra no mundo, Deus continua realizando a sua obra no mundo. E nós, como igreja, como povo do Senhor, nós precisamos ajudar uns aos outros na edificação. Nós precisamos ser facilitadores do crescimento espiritual uns dos outros. Nós precisamos apoiar uns aos outros. Esse é o nosso serviço agora. É isso que precisamos fazer. Nos apoiar mutuamente, nos exortar mutuamente, dar suporte uns aos outros. É esse trabalho da mutualidade que o texto do Novo Testamento vai insistindo tanto, é uns aos outros. Nunca os mandamentos mutuais foram tão essenciais como nos nossos dias. Amar uns aos outros, suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, edificar uns aos outros. Então a igreja tem paz na medida em que há essa edificação mútua e na medida em que a igreja caminha.
É exatamente aí que a igreja mantém-se em paz. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades. Shalom, a paz do Senhor, se estabelece. 2020 não pode tirar a nossa paz como povo de Deus, como família de Deus. 2020 não pode tirar de nós essa característica que é a característica da igreja. A igreja, na verdade, está em paz, edificando-se e caminhando como nós vimos. Mas uma igreja em paz, ela não apenas tem essa estabilidade, esse dinamismo de edificar-se e caminhar, mas é também uma igreja estimulada. E a igreja aqui, ela é estimulada pelo Espírito Santo. A nossa grande motivação não deve vir das circunstâncias, não deve vir de um ambiente favorável, mas a nossa motivação deve vir do Senhor. Você sabe que a palavra entusiasmo tem esse sentido? O entusiasmo é Deus dentro, é em Deus. É Deus dentro da gente que nos motiva, que nos estimula. E o Espírito Santo é esse Deus presente, é esse Deus que está conosco, nos estimulando ao caminho, nos estimulando ao serviço, nos estimulando à jornada cristã, mesmo através de 2020. O Espírito Santo é apresentado a nós como sendo o Paráclito. Paráclito é aquele que está ao lado para estimular. O Paráclito é uma linguagem jurídica, é aquele advogado que está ao lado do réu para estimular, para apoiar, para ajudar, naqueles momentos em que a angústia vem e o réu não sabe se a causa vai ser favorável a ele ou não. E aí vem o advogado, o Paráclito, ao lado do réu, dizendo: vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Então o Espírito Santo é esse Paráclito, é esse que nos estimula, é esse que nos apoia, é esse que diz para nós: não vamos desistir, 2020 não será maior do que nós vamos vencer, vamos superar, Ele vai nos conduzir em triunfo. Eu gosto muito, eu já falei isso na nossa igreja, eu gosto muito daquela imagem. Eu sei que as lutas, né, são esportes violentos, e algumas pessoas não gostam de lutas do tipo MMA, eu sei disso, né, não é um gosto para todas as pessoas, mas dessas lutas tem uma imagem que eu gosto muito, que é quando o lutador entra. Eu gosto dessa imagem, já falei da igreja, quando o lutador entra em direção ao octógono para a batalha, para a luta, e ele é ovacionado pela torcida, ou ele é vaiado, né, dependendo se ele é favorável ou não, né, aquela torcida. E quando ele vai entrando, especialmente quando ele é vaiado, geralmente tem o seu auxiliar ali, que faz parte da sua equipe de apoio. Geralmente tem uma pessoa que fica gritando no ouvido dele, falando: você é especial, você é campeão, você é mais capaz do que o adversário, você vai dar conta. Então, quando eu penso nessa cena, eu penso que esse é o papel do Espírito Santo. Eu penso que é o Espírito Santo quem diz para nós, ao longo das nossas batalhas, ao longo das nossas lutas, exatamente isso: vai dar tudo certo, nós vamos vencer, nós vamos superar. O Senhor está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí a palavra do Senhor vai brotando em nosso coração, através do Espírito Santo, e Ele então vai estabelecendo no nosso coração a paz. Paz. Tem as lutas, tem as dificuldades, tem a pandemia, tem a crise econômica, a crise política, tem toda essa situação que nós estamos vivendo no mundo, mas o Espírito Santo sopra em nosso coração a paz. Shalom.
Shalom Adonai, a paz do Senhor. Uma igreja pacificada, como nós estamos falando, uma igreja que continua servindo nesse tempo de pandemia, é uma igreja que edifica a si mesma e caminha. É uma igreja que é estimulada pelo Espírito Santo. E também é uma igreja que vive no temor de Deus. E está tudo isso aqui no texto. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo crescia em número. Então é uma igreja que edifica-se e caminha no temor do Senhor. Essa palavra temor é uma palavra muito usada, especialmente nos livros de sabedoria do Antigo Testamento, por exemplo, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, e essa expressão temor do Senhor não está relacionada à questão do medo. A pessoa que teme ao Senhor não é a pessoa que tem medo de Deus, muito pelo contrário. A pessoa que teme ao Senhor é a pessoa que reverencia a Deus. A pessoa que teme ao Senhor é a pessoa que leva Deus e a vontade dele em consideração. Então nós precisamos, como igreja do Senhor, temer ao Senhor. Nós precisamos, como igreja do Senhor, viver debaixo dessa sabedoria. E o princípio da sabedoria é exatamente esse: é temer a Deus, é levar Deus a sério. Então isso está relacionado com tudo aquilo que nós já falamos anteriormente, quando nós falamos, por exemplo, em edificar uns aos outros. Essa é a vontade de Deus para nós, que nós nos edifiquemos mutuamente, que nós sejamos facilitadores do crescimento espiritual uns dos outros, que nós continuemos caminhando na obra do Senhor como discípulos de Cristo, lendo a palavra de Deus, buscando nela direção para as nossas vidas, vivendo em integridade, vivendo em santidade, que nós nos amemos uns aos outros como a nós mesmos e amemos a Deus acima de todas as coisas. Então, é dessa maneira que nós vamos viver uma vida que teme ao Senhor. Uma igreja que teme ao Senhor também é uma igreja que está plenamente engajada naquilo que Deus está fazendo no mundo. E você já se perguntou o que Deus está fazendo no mundo? Você já se perguntou o que Deus está fazendo na sua casa? Você já se perguntou o que Deus está fazendo na vida daquela pessoa que ainda não assumiu uma posição ao lado de Cristo como Senhor e Salvador? Você já se perguntou o que Deus está fazendo na vida desse seu parente, desse seu amigo, desse seu colega de trabalho? Quando você está diante dessas pessoas, você leva Deus a sério? Você considera a vontade de Deus para a vida daquelas pessoas também? Então, temer a Deus é estar plenamente engajado na obra do Senhor. É tomar cuidado daquilo que Deus está fazendo. E é ser cooperador com Deus. É ter a disposição de Isaías, por exemplo, diante do chamado de Deus: a quem enviaremos? E quem há de ir por nós? E aquela resposta apaixonada de Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Isso é temer a Deus. O contrário disso é não temer a Deus, ou seja, se omitir diante daquilo que Deus está fazendo. Isso é não temer a Deus, é omissão, é negligência. Então, como igreja, meus irmãos, nós somos chamados a servir a Deus neste tempo tão desafiador. Nós somos chamados a nos edificar mutuamente, a continuar caminhando como discípulos de Cristo,
devemos ser sensíveis aos estímulos do Espírito Santo, devemos ser estimulados pelo Espírito Santo e não pelas circunstâncias, e devemos viver no temor a Deus. Então, a minha palavra de estímulo à obra e ao serviço para os irmãos vai nessa direção, de Atos capítulo 9, versículo 31. Eu quero fazer uma oração agora, quero orar, pedindo para que Deus nos abençoe. Eu quero orar também, enviando a cada um de nós em missão, como igreja do Senhor, como povo do Senhor. Nós temos uma tarefa a realizar, a fazer. A tarefa de sermos discípulos e testemunhas do Evangelho. Então eu quero enviar a todos em missão, para que nós sejamos fiéis a essa tarefa e que tenhamos a alegria em servir ao Senhor, como disse o Salmo 100 no início desse culto. Que tenhamos alegria em servir ao Senhor. Vamos orar então, você está comigo nessa oração, e já é uma oração de envio. Nós vamos encerrar o culto com essa oração. Nós vamos, em nome do Senhor, nos sentir enviados, e que a sua resposta a essa oração ao Senhor seja: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar, você me acompanha? Senhor, eu quero enviar os meus irmãos e irmãs, ó Deus, em missão. Ó Deus, que nós possamos servir ao Senhor com alegria. Ó Deus, e que haja paz em nosso coração. Que nós possamos, ó Deus, diante da tarefa que temos, diante do trabalho que temos, que possamos, ó Deus, ter no nosso coração a paz que vem do Senhor. E que a avaliação de Lucas, ó Deus, da igreja do primeiro século, seja muito parecida com a avaliação, ó Pai, que nós temos da igreja de hoje. A igreja está em paz. Ó Deus, edificando-se a si mesma, ó Deus, vivendo no conforto do Espírito, no estímulo do Espírito e no temor do Senhor. Então é dessa maneira que eu quero enviar os meus irmãos e irmãs, ó Deus, como sal da terra, como luz do mundo, como testemunhas do Evangelho. Ó Deus, abençoe a cada um de nós. Que não sejamos negligentes, ó Deus, neste tempo de pandemia, que não sejamos negligentes, ó Deus, na tarefa que temos, na missão que temos, que possamos, ó Deus, estar totalmente engajados na missão que o Senhor está realizando no mundo. Que seja a nossa missão também, que seja o nosso trabalho também, que seja o nosso serviço também, ó Deus, aquilo que o Senhor está fazendo. Nós pedimos, ó Pai, as Tuas bênçãos sobre o Teu povo e sobre a Tua igreja. Que a paz do Senhor seja sobre, ó Deus, todos nós. Que a paz do Senhor guarde, ó Deus, a nossa mente e o nosso coração nesses dias de pandemia. Nós oramos, ó Deus, enviando em missão o Teu povo e a Tua igreja, e agradecidos também por esse tempo de culto. Oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos e irmãs, que a graça do Senhor, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que o poder do Espírito Santo sejam sobre nós e sobre todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém? Amém, irmãos? Deus abençoe a todos vocês. É muito bom poder falar para o coração de vocês, apesar das nossas limitações, mas é muito bom compartilhar a palavra com todos vocês, e que a nossa resposta a tudo isso seja: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então se cuidem, até uma próxima oportunidade, os nossos convites de sempre, nosso estudo bíblico, quinta-feira, e as nossas programações de domingo, escola dominical, programação das crianças e também o nosso culto, sempre às 19h30. Deus abençoe, beijos e abraços para todos vocês. Até mais.